Meus irmãos, o texto de Marcos, por favor, capítulo de número 1. Marcos 1. E leremos do verso 9 ao verso 11. Diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, diz a Escritura. A minha conversão, como eu já disse aos irmãos, foi na minha adolescência, na minha final da adolescência. Estava eu quase praticamente completando 16 anos, e quando de fato eu fui encontrado por Cristo, né? O encontrei de fato, mas Ele de fato é quem me encontrou, a gente sabe disso. E eu me lembro bem que naquela ocasião, logo que eu voltei do acampamento, eu comecei a ler a Bíblia. Na verdade, não tínhamos uma Bíblia em casa, então eu lia o Novo Testamento dos Gideões. Como eu estudava numa escola, inclusive presbiteriana, ganhei aquele Novo Testamento cinza dos Gideões, pequenininho, e eu comecei a ler exatamente aquele texto, aquele Novo Testamento, e me lembro que eu fui tomado de surpresa, porque embora não fosse evangélico, ou não fosse presbiteriano, ou não cresce de fato e verdadeiramente em Cristo, eu tive uma infância formada à luz dos preceitos religiosos como o nosso país ensina, digamos assim. Então, claro, eu sabia, tinha uma noção de quem era Jesus, de quem é Deus e de alguns pontos, digamos, dessa doutrina que cremos. Contudo, à medida que eu lia o Evangelho, eu era tomado de surpresa pelo caráter de Jesus. Eu não tenho dúvida que o que me fez realmente crer na palavra é a pessoa dele, é quem de fato ele é. E essa surpresa digamos assim, multiplicava a cada página, a cada nova história, a cada milagre, a cada dito que eu lia de Jesus, principalmente nos evangelhos. Para minha surpresa também, eu descobri nessa leitura que essa perplexidade, essa surpresa não era minha, não era propriamente digamos assim, uma prerrogativa só minha. Eu não fui o único surpreendido. Pelo contrário, à medida que fui lendo, eu percebi que muitas outras pessoas, quando perceberam, quando entenderam quem Jesus é, foram tomados da mesma surpresa, da mesma perplexidade. Por exemplo, para não citar tantos assim, Paulo, no caminho de Damasco, ele é surpreendido. E quando ele cai por terra e ele entende finalmente quem é aquele que ele perseguia, Paulo é tomado de plena perplexidade, de surpresa absoluta. Como, por exemplo, um texto que leremos também daqui a algumas semanas, se Deus permitir, texto de Marcos, capítulo 4, quando Jesus acalma a tempestade, e você lê no texto com toda clareza, os discípulos estão assustados, perplexos, boquiabertos, e qual seja aí o sinônimo que você quiser dar, já que você tem com certeza um vocabulário mais rico que o meu no português, mas qualquer uma dessas expressões que deixam claro que havia ali uma surpresa profunda no coração daqueles discípulos. Ou talvez, se você for ao texto do Evangelho de João e você começa a ler, e Natanael é surpreendido quando Jesus se mostra, se identifica a ele, e na sequência você tem Nicodemos, você tem a mulher samaritana, e assim numa sucessiva condição, todos, absolutamente todos, que percebem, que entendem, que recebem a graça da revelação de saber quem ele é, obviamente se tornam surpresos, perplexos, porque Jesus é muito mais do que nós imaginamos que ele seja. E é exatamente o que lemos até aqui, no Evangelho de Marcos. Nós não chegamos nem no primeiro capítulo, digamos assim, na metade dele,
Certo? Se você contar, e não precisa, eu fiz essa contagem para você, até o texto que lemos na semana passada, nós caminhamos no Evangelho de Marcos não mais do que 150 palavras. Para você ter uma ideia do que isso significa, numa redação normal, numa digitação normal, de uma folha de A4, a folha de A4, numa fonte 12, por exemplo, para não ser, né, nada fora do comum, comporta 300 palavras em média. Então, o que lemos até aqui é a metade, ou menos da metade, de um texto que se lê em uma folha de A4, né? Essas folhas de papel ofício, como a gente chama, pequena. E fomos já continuamente surpreendidos por ele. Pelo menos eu, sim. No verso 1, o texto diz que ele é o princípio de todas as coisas e tudo tem início nele e a nova criação se inicia em Jesus. No verso 1 diz que ele é a boa nova, ele é o evangelho. Tudo aquilo que era nossa esperança, tudo aquilo que na verdade nós um dia esperamos ver, contemplar e ouvir, se cumpre nele. O evangelho é ele, claramente. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é exatamente aquele que espera-se, que o povo de Israel esperava e que nós também esperamos, e que traga de fato essa libertação e esse reino absoluto. Ele é o Filho de Deus, diz o verso 1. Ainda acrescenta, se você está com a sua Bíblia aberta nesse capítulo, veja o verso 3, ele é o Senhor, tá certo? Preparai o caminho do Senhor. João Batista vem preparando o caminho de Jesus, e Senhor aqui é Yahvé, ele é o Deus do Antigo Testamento. Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que, na verdade, conduziu o povo pelo deserto. Ele é o Deus que, na verdade, instituiu aquela terra e conduziu o povo até aquela condição. Ou seja, ele é o Deus Yahvé do Antigo Testamento. É isso que diz o texto, ele é o Senhor. Verso 4 a verso 8 de Marcos 1 nos mostra que para recebê-lo nós precisamos de fé e arrependimento, pois quem chega é o Rei. Exatamente aquele rei prometido. O verso de número 7 diz ainda que, na realidade, ele é aquele que é mais poderoso do que nós, e como vimos na semana passada, aquele que não somos dignos de desatar a sandália dos seus pés. Ele é. E agora, com certeza, Marcos continua nos revelando quem ele é. O texto que lemos aqui é exatamente sobre o batismo de Jesus. Lembre-se, iniciando esse período, que é chamado de período preparatório, Marcos nos dá 3 sinais, evidências claras, conclusões absolutas de que Jesus é exatamente esse Filho de Deus, esse Messias. E esses sinais estão previstos no próprio ministério de João Batista, no seu batismo e na sua tentação. Portanto, nós estamos diante de sinais que apontam para quem ele é, ou revelam quem ele é. E é exatamente isso que o texto, de certa maneira, vai nos mostrando. Para não perdermos aqui uma rica oportunidade, embora não possamos explorar isso com toda a profundidade que existe, percebam, ele, diz Marcos, é exatamente aquele que Deus prometeu. O Filho prometido, o Rei prometido, o Messias prometido. Ele é o cumprimento das profecias, é Ele. É isso que ele está dizendo, tudo que se espera se conclui nele. A nossa esperança está nele. A intenção de Marcos é que seus leitores percebam que tudo que foi prometido anteriormente e que constitui a esperança do coração dos homens se cumpre em Jesus. É nele que se cumpre. E isso fica evidente até pela passagem que é continuamente citada ou mencionada, conforme eu quero mostrar aos irmãos. O problema é que nós vivemos uma geração meio desesperançada, se eu puder usar esse neologismo. A palavra correta seria desesperados, né? Porque é exatamente o fato de não termos a esperança. Nós perdemos, digamos aqui, a nossa, digamos, perspectiva de esperança. Nós estamos nos tornando céticos, estamos nos tornando desesperados, sem qualquer perspectiva futura. E, claro, as circunstâncias que vivemos demonstram isso, as circunstâncias pelas quais passamos vai tornando isso realidade. Você conversa com qualquer pessoa, qualquer uma, aqui na igreja ou em qualquer outro lugar desta cidade ou deste país, e talvez hoje dentro do mundo inteiro, e todo mundo vai dizer que não suporta mais estar preso dentro de casa. Ninguém suporta. Usar máscara é um sacrifício, né? É por isso que eu
gosto quando vem pregar, porque eu posso tirar a minha, mas é realmente um sacrifício. Você está angustiado, você não vê a hora de realmente isso terminar. Concorda comigo? Você está desesperado e não a suporta mais, você quer sair de novo. Usando as palavras da Natália ontem, eu preciso viver. Ou seja, falta-nos a condição realmente, para nós não estamos vivendo. Meus irmãos, nós estamos há 1 ano e 2 meses vivendo isso, e não suportamos mais. Pois quando Marcos narra este fato, ele diz a um povo que aguardava a vinda do Messias, há 700 anos, desde que Isaías profetizou. Desde a queda de Jerusalém, 586 anos antes dele. Gerações após gerações. Essa esperança foi passada por gerações, uma após a outra. Você consegue imaginar tanto tempo de espera? Você consegue imaginar exatamente essa condição? Pois é exatamente isso que ele diz, que eis que as promessas se cumpriram. Me acompanhe, se você puder. Eu vou me ater aqui ao texto de Isaías, já que todos os livros proféticos anunciam verdades sobre ele, mas eu vou me ater a Isaías exatamente para que nosso tempo possa ser, consigamos cumprir aqui a exposição dentro do tempo devido. Mas, por favor, Isaías 32, se você puder. Isaías capítulo 32. Veja o que Isaías escreveu no verso 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Até que se derrame sobre nós o Espírito. E aí você lê Marcos dizendo que ele vos batizará, diz o verso 8, com o Espírito. É uma clara referência de que a profecia do verso 32 está se cumprindo agora em Jesus. Se você, porventura, for ao capítulo 44 de Isaías, por favor, e observar o que ele descreve no verso de número 3, ele diz: porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes, sobre a terra seca derramarei o meu Espírito, ou seja, sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, eu derramarei do meu Espírito. Ou seja, quando Marcos diz que João Batista anuncia dizendo que aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito, é exatamente isso que ele está dizendo. Lembra-se de Isaías, de todas as promessas que Isaías fez? Pois aí está aquele que trará esse tempo em que o deserto se tornará um pomar e o pomar será chamado por bosque. Eis o tempo em que ele saciará a sede de quem está no deserto, porque ele derramará o Espírito, que é como água, que é como, na verdade, o sedento sendo saciado. Mas, se você puder, Isaías 64, por favor. Verso 1, e diz Isaías: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. O que aconteceu naquele dia quando Jesus saiu das águas? Os céus foram fendidos e Deus desceu. Percebe como aqui ele está dizendo que a profecia de Isaías está sendo cumprida agora. É exatamente este o ponto que Marcos procura mostrar. Volte um pouquinho a Isaías 61, por favor. Veja o verso 1. E diz aí: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. E aí nós lemos que o Espírito desce sobre Jesus, no cumprimento perfeito da profecia de Isaías. A mesma verdade que, se você for ao capítulo 42 de Isaías, no verso de número 1, 42, verso 1, diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho
prazer. A frase de Isaías 42 é a frase clara de Deus naquele dia, naquela ocasião. Ou, em outras palavras, se eu puder, de alguma maneira, mostrar, ou pelo menos tentar aqui esclarecer aos irmãos, o que ocorre naquela ocasião é que Marcos está dizendo: eis o cumprimento de todas as promessas, tudo aquilo que foi prometido, tudo que você espera, tudo que você aguarda, todo o anseio de séculos e séculos e séculos, todo o anseio de vidas e após vida e outras vidas, de uma geração atrás de outra geração, toda essa angústia que nos faz aguardar se cumpre nele. É isso que Marcos quer que entendamos. É como se alguém anunciasse agora à noite, quando voltarmos para casa, no jornal, ou em qualquer outro programa, da TV ou de rádio, dizendo: olha, a pandemia acabou. Amanhã você está livre de todas as restrições. Estamos na fase azul. Tem que tomar cuidado, fase azul pode pensar que está no céu, Não, estamos na fase azul. Estamos livres. É uma notícia aguardada, esperada, que para nós vai vir a conta-gotas, que nós só vemos lá adiante, mas Marcos está dizendo: eis, é exatamente este o sinal. E por isso ele vai cumprindo exatamente aquilo que eu disse e nos surpreendendo com as suas revelações. Se não, observe, ele diz no verso 8, que foi um texto do capítulo 1 de Marcos agora, que foi um texto que nós deixamos para o dia de hoje, por dois motivos: uma por questões de tempo, é claro, mas principalmente porque fica evidente que Marcos está, ao longo dessa passagem, fazendo uma comparação entre Jesus e João Batista. Se você percebe, ele é maior do que eu não sou digno, é sempre Jesus e eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito. Há uma comparação, e por isso essa comparação de batismos fica muito claro também quando nós associamos ao verso 9, e ele diz: eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com Espírito. Ou seja, há aqui uma evidência clara de contraste. E deixe-me tentar aqui também esclarecer um pouco, é que nosso debate teológico rouba a cena da intenção, do propósito de Marcos escrever. Lembre-se, Marcos não tinha nenhuma discussão sobre forma de batismo. Marcos não estava nem sequer preocupado com isso. Ele nem sequer pensou, ao escrever, que haveria um debate no futuro entre imersionistas e, na verdade, aspersionistas, ou seja, aqueles que aspergem a água na cabeça, como é o que fazemos, ou aqueles que mergulham a pessoa e imergem a pessoas, daí imersionista. Essa é uma discussão que toma conta desse texto. Mas o que esse texto quer dizer sobre imersão e aspersão? Resposta: nada. Marcos não está preocupado com isso. É por isso que rouba de nós. Claro, a preposição en que aparece aqui, às vezes traduzida: eu vos batizo com água e ele vos batizará com o Espírito, onde o Espírito é o instrumento do batismo, é importante, é uma discussão relevante. Na verdade, eu vos batizo na água e como ele vos batiza no Espírito. É uma boa discussão, mas não é a preocupação de Marcos. Não sei se os irmãos estão entendendo. Vale a pena debater isso, mas não é o interesse dele. Ele não está interessado em discutir isso. Como também Marcos não tinha nenhum problema de convivência ou de relacionamento com as questões pentecostais como temos hoje. Não há aqui a ideia de que esse é o batismo do Espírito, sendo que aqui, na verdade, o Espírito não batiza, quem batiza é Jesus. Uma boa discussão, mas não faz parte da preocupação de Marcos, ou seja, o que ele de fato quer nos revelar, o que ele quer nos mostrar com isso. Marcos está dizendo, ou João Batista, na sua pregação, se preferirem, está dizendo literalmente que, na realidade, assim como a água está para o Espírito Santo, eu estou para Jesus. Não se compara. Se as duas frases anteriores são comparativas, ou seja, aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e João Batista está dizendo: eu não tenho poder nenhum, e ele tem todo o poder. Assim como existe um contraste bem evidente: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ou seja, existe claramente aqui uma distância entre eu e ele. Marcos está dizendo: existe também uma distância imensa, infinita, entre o batismo dele e o batismo que eu celebro.
O meu batismo é com água, o dele é com o Espírito. Eu sou João Batista, um profeta, mas ele é de fato aquele prometido na Escritura que nos derramaria o Espírito. Não se compara. A ideia aqui é obviamente de um contraste, ou se preferirem, isso fica evidente na mente de todos. Por exemplo, se você for a Atos, capítulo 19, eu não vou ler o texto, mas você pode acompanhar, por favor. No capítulo 19 de Atos, Paulo encontra discípulos de João Batista em Éfeso. Esses discípulos não tinham sido, digamos assim, batizados em nome de Jesus. Tanto que Paulo pergunta se eles receberam o Espírito quando creram. E eles disseram, nós nem sabemos, nunca ouvimos falar que existe Espírito Santo. Essa é a resposta deles, está aí no livro de Atos. Então, no verso 4, Paulo diz, olha, João Batista, então vocês foram batizados em nome de quem? Eles disseram, batismo de João. E ele diz, então, João Batista vos batizou, anunciando que vocês deveriam, batizou o batismo do arrependimento, e acrescenta, para que vocês creiam. Veja que Paulo lê o batismo, ou o texto que nós estamos lendo, da maneira como nós lemos domingo passado, arrependimento e fé, para que vocês se arrependam e para que vocês creiam. Agora, ele anunciava exatamente aquele que vinha, e então Paulo batiza de novo essas pessoas com batismo em nome de Jesus. Ou se vocês puderem compreender, o que nós vemos aqui é que o batismo realizado por João é insuficiente. Ele não redime. Não é essa a intenção do batismo de João. É isso que João Batista está dizendo, meu batismo é com água. Ele é insuficiente. Ele não é capaz de fazer com que haja o lavar regenerador. Isso é preciso que seja feito com o Espírito. O batismo que eu celebro é insuficiente. O batismo de João é preparatório, o batismo de Jesus é definitivo. O batismo de João é temporário, o batismo de Jesus é eterno. O batismo de João é com certeza um tipo, uma figura, mas o batismo de Jesus, ele é a realidade, é exatamente aquilo que o batismo de João figurava, ou seja, ele está dizendo que o batismo de João Batista não é suficiente, o que é realmente necessário é o batismo de Jesus, esse que ele derrama do Espírito, e por favor compreendam isso. Porque o batismo que celebramos aqui, mesmo em nome de Jesus, só tem valor se ele for de fato um batismo realizado por ele. Porque se Jesus não nos batizar quando cremos, não há remissão de pecados. Todo batismo que você possa fazer, vá lá, faça a imersão, faça a aspersão, quantas vezes você quiser, se não acontecer o batismo de Jesus, esse batismo ele é ineficaz, ele é insuficiente, ele não é o suficiente para nos tirar o pecado. É por isso, na verdade, que nós batizamos apenas uma vez, como símbolo do batismo que recebemos em Cristo Jesus e não mais. Porque não é necessário outro, porque esse batismo é eterno, porque esse batismo é definitivo, por isso não precisamos de um novo batismo. É tão complexo para nós entendermos isso. João Batista está fazendo uma comparação, o meu batismo não é suficiente. Ele vos batizará com o Espírito. E aí, se você está acompanhando logo depois, o texto nos mostra que estamos diante do batismo de Jesus. A cena é dramática, porque é a primeira vez que Jesus aparece no Evangelho. Percebem? Jesus entra aqui na cena. E então, diz o texto, comparativamente também. Se você ler no verso, por exemplo, de número 4, que João apareceu no deserto, e no verso 5, saíam todos os habitantes para se batizarem. Todos é uma hipérbole, claro. De Jerusalém e da Judéia, mas de repente aparece um, que é Jesus, que vai até o Jordão, e ele vem de Nazaré da Galileia. Aqui já existe muito contraste, demonstrando a diferença que existe nesse ato, nesse batismo. Na verdade, nós estamos diante de dois batismos, o batismo que Jesus celebra e o batismo que Jesus
na verdade, é objeto dele. O batismo em que Jesus é batizado exatamente por João, e a relação com essa passagem, ou com esses textos, é totalmente clara. Então, agora, observe o que João nos mostra, o que Marcos nos mostra no texto. O mais surpreendente nessa passagem que lemos no verso 9 é: naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado. Se você tem o costume de sublinhar a Bíblia, está aí uma frase que você tem que sublinhar. Nós estamos tão acostumados com cerimônias que o fato de Jesus ter batizado para nós parece que, sabe, eu também fui. Né? É uma coisa comum do dia a dia. Todo mundo, Jerusalém inteira ia se batizar. Mas o batismo de toda Jerusalém, de toda a Judéia, não tem nada comparado com este ato. E eu vou tentar demonstrar isso a você. Diz o texto, e todos os escritores respondem isso, e Paulo, lá em Atos, capítulo 19, 4, também compreende assim. Todos eles se referem dizendo que o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Você batiza exatamente em virtude, ou para, ou em consequência de, mas é um batismo de arrependimento. Todos os textos dizem isso, todos absolutamente. E de repente, o Deus santo, o homem perfeito, aquele que não possui pecado, aquele que não quer perfeito em todas as suas ações e palavras, aquele que na verdade viveu e vive a vida sem cometer qualquer pecado, ou se preferirem na linguagem sistemática, aquele que é impecável, porque na verdade nele não pode habitar pecado, se comparece diante de João e se submete ao batismo de arrependimento. O próprio João compreende isso, nos outros evangelhos fica claro, ele diz: eu deveria ir até o Senhor, ser batizado, o Senhor é que vem se batizar comigo. Jesus, na verdade, promove ou se submete ao batismo de arrependimento. E a pergunta é clara, não sei se você já chegou a ela, afinal de contas, de qual pecado Jesus está se arrependendo? De qual pecado é necessário que Jesus se coloque diante de João para se arrepender? E aí você precisa pensar e lembrar de algumas passagens bíblicas onde essa figura já acontece. Se você for, por exemplo, ao capítulo 9 de Esdras, verso 6, você verá que o povo inteiro permanecia casado com as mulheres dos povos, e que isso gerou em Esdras um arrependimento. Esdras ora arrependido, diz que ele ficou atônito a tarde inteira, puxou os cabelos da barba, do cabelo, num arrependimento íntimo de um pecado que ele não cometeu. Esdras não era casado. Por quê? Porque Esdras é uma figura de Jesus aqui. E ele se arrepende em nome do seu povo. Se você caminha, vai até o capítulo 9 de Daniel, naquela oração tão bonita de arrependimento de Daniel, dizendo ao Senhor que ele se arrepende porque o seu povo é um povo corrupto, que havia, na verdade, a nós convém o corar de vergonha, diz ele, mas aquele pecado pelo qual Daniel está se arrependendo não é dele, é do seu povo. Daniel se arrepende em nome do seu povo. Mas ambos, Esdras e Daniel, são apenas figuras para apontar o que acontece aqui. Jesus está se arrependendo pelo pecado do seu povo. O que esclarece para nós exatamente o fato de que não só a sua morte é substitutiva, vicária. Ele não toma o nosso lugar somente na cruz. Ele cumpre os mandamentos em nosso lugar. E mais do que isso, ele se arrepende em meu lugar, porque eu e você não somos capazes de arrepender de tal forma que Deus nos perdoe. Imagine se Deus, na verdade, fosse nos perdoar pelo nosso arrependimento. Nosso arrependimento, ele provoca ira, porque nós arrependemos hoje para cometer o pecado amanhã, e aí nos arrependemos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até o fim da vida. Mas quando Jesus se arrepende no meu lugar, é esse arrependimento que traz remissão de pecados. E tudo isso numa única frase: foi Jesus batizado por João. Para você compreender, para que os leitores de Marcos pudessem compreender, para que nós pudéssemos entender definitivamente que meu arrependimento é insuficiente.
Não há suficiência em mim. Não sou apenas insuficiente para servi-lo, como diz João. Não é apenas o batismo de João que é insuficiente, o batismo que se celebra em forma geral, mas também o meu batismo, ele é insuficiente para promover o perdão de Deus. Cada vez que você ora confessando seus pecados, que arrependimento você acha que Deus vê? Ou do meu inconstante coração, que às vezes peca logo depois de ter orado e confessado. Nem termina o culto, a gente já pecou de novo. É em Cristo e a suficiência dele. E mais um outro detalhe, se é que pode o texto ter tantas evidências assim, diz o verso de número 10, que logo ao sair da água, imediatamente, a nossa tradução não ajuda muito, ele imediatamente após, tá? É exatamente essa expressão, imediatamente após sair da água, os céus se rasgaram, ou se abriram, e o Espírito desceu como pomba sobre ele. Mais uma evidência e mais uma frase para mim de grande importância, porque eu acho que a gente não entendeu ainda essa figura do Espírito descendo como e não em forma de. Leia de novo, se você preferir. Logo depois, viu os céus descendo, rasgarem-se, e o Espírito descendo como, e não em forma de. Não teve uma visão de uma pomba descendo dos céus, se é como as pessoas imaginam. Ele está dizendo que o Espírito desceu e pousou sobre Jesus, assim como a pomba pousa, tá? De cima para baixo. Você nunca verá uma pomba pousando em linha, digamos, numa diagonal, numa rasante, isso talvez para albatroz e outros pássaros, mas a pomba, ela pousa de cima para baixo. E é isso que ele está dizendo, é dessa forma que o Espírito desceu. E aí a gente não entende nada, se me permite aqui a sinceridade, e começa a colocar em todas as nossas figuras o Espírito identificado com qual imagem? Pomba. Inclusive os evangélicos. Você anda aí, tem vários adesivos de carro, está lá uma pombinha para dizer que é o Espírito Santo. Acho que nós não entendemos o que o texto está dizendo. Há uma outra ocasião em que fica evidente que, na realidade, Deus pousa, ou se preferirem, Deus paira. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face. O mundo era um caos, e o sopro de Deus, o vento de Yahvé, é mais ou menos essa expressão, pousa, voa sobre, flutua sobre as águas, trazendo ordem e trazendo criação. Pois Marcos está nos dizendo, eis que a nova criação começou. Eis o Espírito pairando sobre, e em Jesus, tudo se faz novo. Tudo que é antigo já passou, e eis que tudo agora se faz novo. Tudo é novo, porque tudo começa com Ele. Marcos está basicamente nos mostrando que é exatamente essa a perspectiva da nova criação em Cristo. O Espírito pousa, Jesus está revestido do Espírito, é o cumprimento da promessa em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz ele, pelo que me enviou a pregar as boas novas a quem? Aos quebrantados, aos que estão de luto, aos que sofrem, aos perseguidos, aos que estão cativos, eu trago liberdade, diz o texto de Isaías, falando, é lógico, em nome de Jesus. Eu trago consolo e conforto, sou eu quem trago de fato tudo aquilo que o nosso coração necessita. Você pode voltar ao texto de Isaías 61 e você vai ver, o Espírito do Senhor está sobre mim. Portanto, aqueles que hoje vivem o luto, estarão trajando vestes de louvor, porque é Ele, Cristo, que está, de fato, trazendo sobre nós esse novo tempo, esse novo mundo, essa nova existência em Jesus. Mas,
para mais uma surpresa, antes que termine a nossa meia página de A4, né? Ele diz ainda que no verso 11, após os céus serem abertos, o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aqui, mais uma vez, fico eu surpreso, perplexo, né? Vocês sabem que a Eliane está numa vibe agora de suculenta, que suculenta é uma planta, tá? Por favor, não é uma refeição, embora tenha também, mas e a vibe de planta. Mas a minha, ou digamos assim, a minha alegria e a minha, digamos, observação é que quando ela começa a procurar essas plantas, elas descobrem uma rara, é uma surpresa. Esteja eu fazendo o que fizer, esteja fazendo, eu tenho que parar para ver aquela foto. De perplexidade, de alegria por descobrir alguma coisa que a gente nem imagina que existe. E são de fato belas, mas não tão belas quanto o que Marcos nos revela aqui. De nos trazer essa surpresa, então ele diz, mais uma vez, que nós não somos também suficientes. Veja bem, diz o texto no verso 11, que os céus se abriram, e temos presente aqui o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. E nesse momento, o Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Tá? Eu tenho aquele que me, de fato, traz prazer, aquele que satisfaz a mim é o meu Filho amado, é Jesus. E é interessante porque, se você ler o texto, você vai perceber que Marcos, numa singeleza muito grande, reúne o Salmo 2, verso 7, quando Deus diz: tu és o meu filho, e chama então Jesus de filho porque é rei, e com o texto de Isaías, onde, na verdade, Deus diz: eis o meu servo em quem eu tenho prazer. Ele é, ao mesmo tempo, filho e servo. É isso que o texto, de alguma forma, nos mostra. Marcos faz aqui a reunião exatamente desses dois aspectos. O Rei sublime, o Senhor dos senhores, é exatamente aquele que me serve perfeitamente e obedece perfeitamente. Por isso é que Ele me dá todo o prazer. O prazer está exatamente nele. Ele é o servo que é rei, ou o rei que é servo. E nessa, digamos, forma que Marcos reúne, a segunda verdade importante nisso é que somente Ele, Jesus, é capaz de agradar a Deus. Nós somos insuficientes. Só Jesus agrada a Deus. Eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho todo o prazer. Não sei se você consegue entender isso, mas a sua vida, que você chama de religiosa, ela não agrada a Deus. Não é suficiente para isso. Sua ética, sua moral, sua conduta, sua santidade, imperfeita, diga-se de passagem, não é o suficiente e ela não agrada a Deus. Pode ter certeza disso. Sua teologia, por melhor que seja, por sendo ainda a boa e a verdadeira teologia bíblica, mas simplesmente a teologia, a minha teologia, não agrada a Deus, não é suficiente para isso. Pode reunir o que você quiser, seus dízimos e suas ofertas, agradam a Deus? Não, até porque Deus nem precisa disso, mas Deus, na verdade, nos dá a oportunidade de contribuir com a obra dele, mas quem precisa do dízimo e oferta sou eu, não é ele. Mas não agrada, não é suficiente. Tá bom, você pode pensar em outras coisas talvez mais próprias, seus sacrifícios, aqueles sacrifícios humanos que você faz, seu esforço, seus ministérios, não agradam, não são suficientes para agradar a Deus. Seus cultos, ou nosso culto de hoje, nosso louvor, nossos cânticos, nossos hinos, nossos corais, nossas orações, elas não são suficientes para agradar a Deus, nada disso. O que agrada a Deus é Jesus. E por isso, tudo o que fazemos, e que citei aqui, só pode agradar a Deus se tiver em
Jesus Cristo, se for feito em nome dele, se for feito por fé nele. Do contrário, não agrada. Deus não tem a menor necessidade, isso não é suficiente para agradá-lo. É isso que precisamos compreender. Para tentar ilustrar o que eu quero dizer, lá em casa nós não temos pets, mas aí, claro, casa de gente que é diferenciada, lá tem um coelho, tá certo? Eu me amo e ele também me ama, somos amigos de longa data, né? Um entra na área onde ele fica, ele sai para o canto, eu para o outro, mas tudo bem, está lá. Um coelhinho branco, amado por todos. Hoje, depois que estava ali na hora do almoço, a Eliane me pede para levar umas folhas para dar para ele comer. Levei. Mas ele escolhe a folha que ele quer comer. Não é você que chega lá e diz para ele, come essa. Não. Ele tem as folhas que ele gosta. Ele só come aquilo que lhe agrada. E eu fiquei lá, uns 15 minutos, sei lá quanto tempo, tentando colocar para ele cheirar, para ele comer e nada. Virava no canto, até que eu perdi a paciência. Quer saber, se você quiser comer, está aí. Porque ele só se alimenta do que ele quer. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus não gosta do que oferecemos. Isso não satisfaz. Isso não o agrada. As nossas orações, como diz Isaías, ele tampa os ouvidos para não ouvir. As nossas ofertas o ofendem. O nosso ministério, esse ministério que eu exerço, é uma agressão à santidade de Deus. E eles só são aceitáveis porque em Jesus e somente nele. Pois é exatamente isso que Deus disse naquele dia, quando ele abriu os céus e disse, somente o meu filho, o meu servo perfeito, é quem me traz prazer. Quer agradar a Deus? Só existe uma maneira. Em Jesus. Fora dele, absolutamente nada pode, de fato, satisfazê-lo. Bom, não sei se você está agora como eu estive e sempre estive, surpreso com quem ele é. Em poucas palavras, Marcos simplesmente derrubou completamente uma série de perspectivas, de convicções que eu tinha. Eu que me achava uma pessoa, sabe, tão cristã, tão perfeita, tão melhor do que os outros, de repente vejo tudo no chão, com poucas palavras. Como Natanael ficou, como a mulher samaritana ficou, como Nicodemos ficou, e eu espero que você também fique, porque diante de Jesus só existe uma reação provável. É essa perplexidade, essa surpresa de perceber exatamente quem ele é. Como eu disse, logo que eu me converti, uma outra etapa da minha vida, quando eu comecei a estudar no seminário e me preparava para ser pastor, eu tive o prazer de ler as Institutas de Calvino, e ainda em espanhol. E pelo tanto que eu sei de espanhol, vocês imaginam quanto tempo eu levei para ler aquele livro, né? Mas eu li as Institutas. Mas logo de saída, no primeiro livro, uma frase de Calvino me pegou, digamos assim. Ele diz, toda revelação de Deus é uma revelação do homem. O que acabamos de ler foi Deus revelando quem é Jesus. E ao revelar quem Ele é, revelou quem eu e você somos. E para simplificar, para colocar isso de maneira bem simples, inclusive para podermos concluir, em todas essas argumentações, ou nessas passagens citadas, nessas referências ao Antigo Testamento, Marcos nos diz duas verdades. A primeira delas,
não somos suficientes sem Jesus. Nem tente. Creia nele, sirva ele, faça em nome dele, sinta em nome dele, ame por ele, mas sem Jesus nós não agradaremos, nós não somos suficientes, não há arrependimento meu, não há na verdade batismo que eu celebre, não há na verdade qualquer outra ação que eu possa proceder que seja o suficiente. Ele é. Em segundo lugar, aquilo que Marcos deixa claro logo no início, por essa mesma razão dele ser o único suficiente, é que ele é também a nossa única esperança. E não há outra. A sua vida depende exatamente de crer que não há outra esperança na sua vida. Pode passar anos tentando de alguma forma e se esforçando por ter uma boa vida religiosa e ser um bom presbiteriano. Como a gente diz brincando, né? Ser um presbiteriano roxo, se roxo for a cor do presbiteriano. Mas você pode fazer isso a vida inteira. Mas sem Jesus, não há esperança. Ou em suma, naqueles dias, vem Jesus. Permite que João Batista o batize e se arrepende em meu lugar. Então os céus são abertos e Deus disse: eis que agora todas as coisas são novas. E uma nova vida nasce para quem está em Jesus, para quem crê nele. Porque ele é o meu filho amado, o meu servo, que me traz prazer. E se esta noite você cultuou a Deus em Jesus, então Deus está satisfeito com o que você fez. Não porque você fez, mas porque Ele contempla a pessoa e a obra de Jesus. Se esta noite você se arrependeu do seu pecado, confiado no arrependimento de Jesus, você irá para casa remido dele. Senão, não terá perdão, porque só há uma esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. Eu espero que Deus, de fato, nos ajude a compreendê-lo melhor, e a compreender exatamente o que a sua Escritura revela sobre ele, para que assim caminhemos em fé, verdadeira fé, naquele que é o verdadeiro Senhor, naquele que é o Filho Redentor, o Yahvé, o princípio, é tudo aquilo que a Escritura vem narrando e dizendo quem Ele é. Por isso, repito as palavras do Salmo 2, beije o Filho, para que ele não se irrite. Sirva com temor, com alegria e com tremor. Alegrai-vos nele com tremor. Eu espero que Deus nos abençoe dessa forma. Nossa equipe irá nos conduzir em mais um cântico para que possamos orar e encerrar assim o nosso culto.